Queridos, eu queria compartilhar com você essa noite uma palavra com o tema Mude Sua Atmosfera. Nós estamos aqui caminhando já há algumas semanas dentro de uma linha de pensamentos. Acredito que se você tem vindo frequentemente, você vai encontrar perfeito sentido e uma direção que o Senhor tem nos guiado nesse caminho tão difícil, nesse momento tão delicado que todos nós estamos vivendo. Mude sua atmosfera. Atmosfera é uma palavra que vem do grego, uma junção de duas palavras, atmos e esfera, uma esfera de gases, e representa a nossa atmosfera, representa esse ambiente que nós vivemos, que é propício à vida, e é um ambiente que viabiliza o crescimento de toda forma de vida e a manutenção da vida na Terra. A atmosfera sustenta a vida na Terra, e por isso que há tanto interesse e perseverança dos cientistas, dos astronautas, de sondar outros planetas para que perceba, para que saiba se existe possibilidade de manutenção da vida em outros lugares, em outros planetas. A nossa vida se sustenta porque nós estamos nessa atmosfera da Terra, que é propícia à vida, porque há oxigênio e há possibilidade de vida vegetal. No entanto, se por algum motivo desconhecido você fosse agora jogado na superfície de Marte, por exemplo, você sufocaria até a morte, porque lá não há uma atmosfera viável para a vida. Entenda que até aqui nós estamos falando de atmosfera que você estudou no livro de ciências. No entanto, de maneira analógica, eu quero dizer para você que existe também uma atmosfera espiritual. Existe uma atmosfera espiritual que está ao nosso redor, e ela proporciona vida ou morte, paz ou sufocamento, uma atmosfera de trevas ou uma atmosfera da glória de Deus. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 2, declara a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Veja que o texto deixa para nós uma pista: as trevas se manifestam e geram uma atmosfera, um ambiente de desobediência através da atuação de principados e potestades da maldade, você conhece como demônios. Eu não sei se você já teve o desprazer de sentir isso, mas parece que existem ambientes e lugares que o ambiente está pesado. O ambiente parece estar literalmente carregado, um ambiente estranho. E existem outros ambientes que parece que quando você chega, algo de paz, algo de tranquilidade, de esperança, de adoração. Parece que existem ambientes que atraem ou que promovem a glória de Deus. A glória de Deus literalmente muda a atmosfera de um lugar, muda o ambiente. Por exemplo, quando da consagração do templo por Salomão em 2 Crônicas 5, versículo 13 e 14, diz a palavra: E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar,
por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Vejam que a presença de Deus, por ocasião da consagração do templo, a manifestação da glória, da Shekinah de Deus no templo, mudou as realidades, mudou as rotinas do culto do povo judeu, de maneira que os sacerdotes tiveram que sair, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Então, querido, quero levar você ao entendimento. Um primeiro entendimento que eu quero que você perceba é que existem dois ambientes, duas atmosferas que nós podemos viver espiritualmente falando. Um ambiente de glória e um ambiente de trevas. E a minha pergunta para você é a seguinte: qual dessas duas atmosferas você quer viver? Qual dessas duas realidades, desses dois ambientes que você quer viver? Acredito que tanto você quanto eu e todos nós aqui desejamos, é claro, o ambiente da glória de Deus. De maneira alguma desejaríamos viver em um ambiente de opressão e trevas. Amém, irmãos? É isso mesmo? Todos nós queremos estar em um ambiente que atraia a glória de Deus. No entanto, eu queria fazer para você um apontamento muito importante essa semana, quer dizer, essa mensagem que comecei a escrever na semana passada, e essa semana inteira, nas madrugadas, orando e pedindo ao Senhor um direcionamento. Então é algo que o Senhor colocou no meu coração para comunicar para você. Uma percepção que eu posso compartilhar com você é a seguinte: você não pode entrar nessa atmosfera. Ah, pastor, eu quero estar na atmosfera da glória de Deus. Você não pode entrar nela. Ué, pastor, então do que adianta? Você não entra nessa atmosfera. Você precisa gerar essa atmosfera. Você precisa gerar essa atmosfera. A atmosfera espiritual não é um lugar físico onde eu entro e ali a minha vida é mudada. A atmosfera espiritual, ela se instaura primeiro na minha vida, no meu coração, no meu interior, e depois ela extravasa para a criação de um ambiente externo. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, para levá-lo ao entendimento que isso não é coisa da minha cabeça, mas é reflexão bíblica. Marcos 7, 21 e 23. Por quê? De dentro do coração do homem é que procede o quê? Maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de onde? De dentro, e contaminam o homem. É o que está predominando dentro de você, que cria um ambiente que contamina o homem, que destrói a sua vida, que mata os seus sonhos. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, declara: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Os medos que você alimenta dentro de você, os temores que você permite entrar na sua vida e predominar em seu ambiente interior, são esses que vão criar externamente um ambiente, vão criar até realidades. No entanto, eu também preciso te alertar que essa atmosfera pode mudar, amém? Essa atmosfera, esse ambiente pode mudar, e pode mudar quando eu decido mudar. Se você mudar, tudo muda. Você pode repetir assim: se eu mudar, tudo muda? Vamos lá. Se eu mudar, se você decidir mudar, tudo pode mudar na sua vida. Uma vez que essa atmosfera que me refiro, ela é determinada por aquilo que está dentro de nós. Ainda que do lado de fora tudo mude, você vai continuar naquele ambiente que você deseja estar, diante de Deus, na presença dEle, firmado, seguro na rocha que é o Senhor. Exatamente foi assim que aconteceu com um servo chamado Jó. A Bíblia relata a história dele, diz que Satanás se apresentou na presença de Deus.
se apresentou diante de Deus, e foi diante de Deus para pedir autorização para tocar na vida de Jó. E a justificativa foi a seguinte: olha, Deus, é muito fácil para Jó ser fiel, é muito fácil para Jó ser temente ao Senhor, porque o Senhor estabeleceu sobre ele uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual, de maneira que eu não posso tocar nele, na família dele e em nada que ele possui, porque existe um ambiente, existe uma atmosfera que o Senhor criou ali, e é um ambiente propício à glória, então eu não posso entrar. Essa foi a alegação de Satanás ao tentar tocar na vida de Jó. E ele disse: ó, se o Senhor desfizer esse ambiente externo, se o Senhor mudar essa atmosfera que Jó vive, que está dando tudo certo para ele, está tudo ok, olha, ele vai negar o teu nome. E você conhece a história. Deus permite, e o inimigo vem tocando na vida dele, vem tocando na sua família. Olha, querido, tudo na vida de Jó é despedaçado, tudo do lado de fora de Jó muda, mas o seu coração ainda assim continua em paz, paz com Deus, porque o seu ambiente interno era de confiança, de dependência do Deus a quem ele servia. A sua vida pessoal estava destruída, a sua vida pessoal estava arruinada. Pensa, coloque-se no lugar dele. Seus filhos morreram, o seu casamento estava dilacerado, os seus bens foram destruídos, a sua saúde foi comprometida, porque o estado dele era de doenças, o seu corpo estava coberto de chagas. E diz a palavra do Senhor que naquele ambiente adverso, naquele contexto, naquela atmosfera em que ele olhava a perda de filhos, um casamento dilapidado, porque a mulher estava do lado dele assim: amaldiçoa teu Deus e morre, ou em outras palavras, é melhor que você se mate, é melhor que você entregue a sua vida, porque não tem mais jeito para você, não tem mais saída para você. O seu patrimônio foi destruído, a sua dignidade foi levada na lama, aquele homem prostrado no chão, coberto de feridas, vestes rasgadas, cinza sobre o corpo. Ele assim declara ao Senhor. Jó capítulo 1 versículo 20 e 22, se você não conhece eu leio para você. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, atente para isso. Tudo estava errado do lado de fora, mas dentro dele tudo estava em perfeita ordem. Deus continuava no centro, Deus continuava no trono. E assim, quando assim acontece, irmãos, isso gera um ambiente de milagre, isso gera um ambiente para a manifestação da glória de Deus. E se você leu a história de Jó, você vai saber que no final Deus lhe abençoa, Deus lhe restitui em dobro, a sua vida é abençoada grandemente, e ainda mais pelo aprofundamento do seu relacionamento com Deus, porque ele declara: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Querido, receba essa palavra hoje para a sua vida. Por mais que tudo esteja errado ao seu redor, se Deus estiver no lugar certo, querido, o milagre chegará, o milagre acontecerá, tudo se resolverá, ele se levantará em seu favor, se ele estiver no lugar certo. Ele estiver no lugar certo, porque o reino de Deus, gente, não é algo lá fora, o reino de Deus é aqui dentro. Lucas capítulo 17, versículo 21, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O que nós permitimos entrar em nossa vida necessariamente acaba gerando uma atmosfera que será o ambiente ao nosso redor, como que se fosse um espelho do nosso interior.
aquilo que você permite entrar na sua vida e predomina dentro de você, é o que vai gerar como que um espelho para o lado de fora da sua realidade. Alguma pessoa esperta, inteligente, leu isso na Bíblia e forjou e cunhou o termo mindset. Os cursos de desenvolvimento, eles forjaram essa palavra para falar sobre um modelo mental que facilita, que favorece o seu crescimento, o seu desenvolvimento. É a configuração dos seus pensamentos para levá-lo adiante para uma vida mais abençoada. Um deles disse assim: saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. É a sua decisão, é aquilo que você decide. Então, irmão e querido, eu quero convidar você a uma reflexão que antes de você esperar uma mudança fora de você, porque infelizmente existem pessoas que estão nessa espera, nessa expectativa: pastor, eu vou esperar, eu estou aqui esperando que as realidades ao meu redor modifiquem, que tudo melhore, que as coisas, que esse tempo ruim passe, e então aí sim eu darei prosseguimento à minha vida, aí sim eu darei prosseguimento aos sonhos que Deus colocou no meu coração, porque agora o contexto é ruim, é um momento difícil. Querido, preste atenção. Antes de esperar uma mudança fora de você, você deveria estar atento ao que está dentro de você, porque é o que está dentro de você que pode determinar tudo. Eu não sei se com você é assim, mas quando você, por exemplo, assiste, está lá diante da televisão, você procurou lá uma palavra, uma mensagem, e você ouviu lá uma mensagem abençoadora, você ouve uma canção cheia do Espírito Santo. Gente, eu não sei se acontece com você, ou se é coisa da minha cabeça. Você está em casa, está sozinho, está triste, você ouve uma música abençoada, uma palavra abençoada, não parece que muda o ambiente? Não parece que você estava triste, estava amargurado, pensamento ruim, e você ouve aquela canção cheia do Espírito Santo, e parece que muda a realidade dentro da sua casa, parece que muda a realidade dentro do seu coração. Querido, isso é uma verdade, e isso é uma verdade para os dois lados. Essa é uma verdade para aquilo que é espiritualmente bom, e isso é uma verdade também para aquilo que é de ruim. Aquilo que você permite entrar na sua vida muda o ambiente, altera essa atmosfera, e um ambiente ruim atrai coisas ruins. Acumule lixo na sua casa, faça esse propósito. Durante os próximos 60 dias, você não vai mais jogar lixo na rua, não vai colocar no saquinho para o lixeiro levar, você vai acumular lá na sua casa. Guarde lixo na sua casa, guarde entulho em um canto da sua casa, e veja o que isso atrairá. Todo tipo de animal que vive na sujeira e na podridão encontrará lá um ambiente propício para crescer. Vejam, queridos, que essa palavra do Senhor está revelando para você essa noite. Tenha muita atenção com aquilo que o Espírito Santo quer tratar com você hoje, porque você não pode querer viver em um ambiente de glória, você não pode querer, irmão, sair daqui esperando viver em uma atmosfera que atrai a presença de Deus. Você não pode sair daqui achando que, pastor, tudo que eu quero é isso, é viver em uma atmosfera de cobertura espiritual para a minha vida, para a minha família, de maneira tal que Satanás, quando chegar, ele se depare com algo semelhante à vida de Jó, ele vai assim: eu não posso tocar nele, porque há uma proteção, há uma cerca de proteção, eu não posso chegar nessa família, eu não posso tocar nesse casamento, eu não posso tocar na vida desse filho, porque há uma cobertura, há uma proteção. Você não pode achar que você terá isso em sua vida, se você permite que toda a podridão do mundo entre na sua vida e encontre lugar dentro da sua casa. Atente, irmão, presta atenção, porque a maior indústria do mundo não produz nada físico. A maior indústria do mundo não produz nada físico. Ela produz algo que paira no ar. Me reporta ao primeiro texto que li.
príncipe da potestade do ar, a indústria do entretenimento. Não produz nada físico, algo que paira no ar, para capturar a sua atenção, para ocupar o seu pensamento, para desviar você daquilo que é importante, daquilo que é relevante. Não foi em vão que o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. No mundo há muitas vozes. No mundo há muitas vozes. E você precisa saber e identificar a que voz você está ouvindo. A quem você está ouvindo. Você precisa definir a quem você ouve. Quem você vai colocar perto da sua casa. Quem você vai colocar diante dos seus filhos. Quem é que está influenciando você, meu irmão? Porque baseado em quem está influenciando você, eu posso dizer seguramente qual será o seu futuro. Ih, pastor, agora virou vidente? Não, é só você usar a lógica. Baseado em quem está influenciando a sua vida hoje, eu posso talvez dizer para você assim, ó, meu irmão, seu futuro não vai ser bom não. Porque é aquilo que você está permitindo entrar dentro do seu coração. Uma atmosfera apropriada, ela pode construir um futuro inimaginável para você, como também destruir vidas precocemente. Queridos irmãos, em 20 anos de ministério pastoral, em 20 anos que completo esse ano de ministério pastoral, eu nunca tive tanta convicção em falar para você algo que eu tenho repetido aqui toda semana. Toda semana. Acredito que se eu perguntar para você, você vai saber falar exatamente do que eu estou me referindo. Deus tem um propósito para a sua vida. Nunca tive tanta convicção como nesses dias agora. Deus tem um propósito especial para a sua vida no meio desse caos todo, no meio dessa doideira toda, dessa loucura que está o mundo. Que quando você acha que não pode chegar a notícia mais ruim, chega. Deus está manifestando a sua glória e revelando um propósito especial. Eu tenho dito para vocês aqui toda semana, irmãos, que se você foi poupado em um Brasil de quase, eu não sei se já chegou a 400 mil mortos, é porque Deus tem um propósito para você. A sua vida tem sentido. Deus tem algo para fazer com você, porque não foi em vão Ele ter levado um e deixado você, senão Ele tinha te levado, meu irmão. Deus tem um propósito para você, e é no meio do caos, é no meio da desorganização que Ele revela a grandeza desse propósito. Pastor, mas qual o propósito? Eu sempre falo isso, não sei. E existe uma coisa sobre o propósito de Deus para a sua vida que eu preciso dizer para você. Não tente entender o propósito, busque só a oportunidade para obedecer. Busque a oportunidade para obedecer, porque se você cair na neurose de ficar assim, meu Deus, qual o propósito de eu ter ficado nessa terra? Eu não sei qual o propósito ainda, não sei, não foi revelado para nós, mas eu sei o seguinte, eu quero viver esse propósito, eu quero investir a minha vida para descobrir o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer de mim, nesses dias que nós temos pela frente. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para mim pode ser um, para você pode ser outro. Pode não ter o menor sentido para você, mas Ele tem um propósito. Quer ver um exemplo? Deus chamou Noé. Qual foi o propósito que Deus colocou na vida de Noé? Deus chamou Noé e falou o que para Noé? Constrói uma arca de cipreste. Você sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 anos. Sabe quantos dias ele usou a arca? 40 dias. Você fica pensando que falta de propósito, gente. 100 anos para 40 dias, mas foram 40 dias que determinaram o futuro da vida humana na terra. Talvez com você seja diferente. Talvez Deus esteja preparando você nos próximos 40 dias para fazer algo que vai mudar uma geração daqui a 100 anos. Deus pode levantar você hoje, meu irmão, minha irmã, nos próximos dias que estão por vir, para fazer algo que vai impactar a vida humana, para impactar a sua família, para impactar essa cidade, essa nação.
Deus tem um propósito para cada um de nós, mas para que isso aconteça, precisa haver uma separação na sua vida. Você precisa colocar as trevas no devido lugar das trevas. Ela não pode adentrar ao lugar que é devido à luz. Você precisa tirar de dentro de você. Você precisa impedir que as trevas entrem nos lugares pertencentes somente à luz. Porque para Deus terminar com o caos que havia na terra no início da criação, Ele precisou fazer uma separação entre luz e trevas. Diz a palavra Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 4. E a terra era sem forma e vazia, era um caos. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou luz e trevas. Para desfazer o caos primevo, para desfazer o caos da criação, Ele separou a luz para um lado e as trevas para o outro. Deus quer desfazer o caos da sua vida, através da manifestação da atmosfera da luz, o ambiente da graça. Ele tem o poder de reorganizar tudo que é caos na sua vida, que é desordem na sua vida, e dar um propósito. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 39, esse texto não está aqui, mas mostra aquela narrativa em que Jesus entra no barco, e vai atravessar o mar com os seus discípulos. Jesus dorme no barco, e o ambiente externo muda, uma tempestade se abate contra aquela embarcação, e muda a atmosfera de dentro do barco. Não somente o ambiente mudou através da tempestade, mas o coração dos discípulos também mudou. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar o que não deviam, começaram a agir com incredulidade, e Jesus dormia tranquilamente, porque o seu mundo interior, a atmosfera do seu coração estava em paz. E quando você está em paz dentro de você, porque Deus ocupa o lugar certo, quando você acorda, Ele acalmou o mar, coloca a tempestade no seu devido lugar, tudo se apruma. Por quê? Porque dentro dele nunca houve uma perturbação, uma mudança nesse ambiente, porque Deus continuava no lugar que era devido e não foi influenciado pelas dificuldades do momento que ele vivia. Irmão, preste atenção nisso, preste atenção. Essa tempestade que você está vivendo vai passar, essa tormenta vai cessar. Ele vai colocar tudo em ordem na sua vida quando você reordenar o seu mundo interior, o seu ambiente do coração. Irmãos, e aqui você precisa ter muita atenção, porque essa é a grande batalha que nós temos enfrentado esses dias. A batalha espiritual, ela acontece aqui dentro de nós, porque o nosso adversário, o nosso inimigo conhece isso. Satanás conhece o poder de uma atmosfera espiritual. Exemplo: onde é mais fácil você ser tentado? Onde é mais fácil você ser tentado? Numa pizzaria, numa hamburgueria ou numa boate? Depende, né? Depende de quem está falando, né? Onde é mais fácil você ser tentado? Numa biblioteca ou então numa boate? Fica mais fácil você entender. A biblioteca tem um ambiente. Qual é o ambiente? Estudo, dedicação, sabedoria. A boate não, é um outro contexto, é um outro ambiente. Ali se fomenta outro tipo de ânimo. Ele usa isso. O nosso adversário conhece o poder de uma atmosfera espiritual, porque o ambiente determina que tipo de fruto você vai colher. Você não pode esperar colher um fruto em uma atmosfera contrária. Por exemplo, onde é mais fácil plantar banana, colher banana? No Brasil ou no Alasca? No Brasil. Por quê? Porque aqui existe um ambiente, uma atmosfera que favorece esse cultivo. A atmosfera cria um clima. O clima mantido gera uma cultura. E o mundo hoje, gente, vive em uma atmosfera de medo. O mundo hoje vive em uma atmosfera de incredulidade. Deus não quer que você viva nesse ambiente.
Deus não quer que você viva aí dentro, aqui dentro. Deus não quer que você viva aqui dentro do seu coração em uma atmosfera de medo. A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo, ele é antagônico à fé. Na atmosfera do medo, o inimigo tem legalidade para agir. Acho que todo mundo que conhece a história de Davi. E quando nós falamos de Davi, a gente sempre se lembra de um momento de caos da vida dele. Aquele gigante se apresentando, pela batalha que ele enfrentou. Um inimigo grandioso que se levantou contra o povo de Israel e criou uma atmosfera de medo. Criou um ambiente de medo, de pânico. Até o rei ficou abalado. Todos ficaram reféns das ameaças, das zombarias daquele inimigo, gerando uma atmosfera de derrota e de humilhação. Até que se levanta Davi, um jovenzinho de 17 anos, que olha para tudo aquilo, para aquele ambiente, para aquela realidade, e ele entende que não vai mudar aquilo com a sua força de vontade, com a sua habilidade manual de espadachim. Ele fala, ao ver tudo aquilo, aquela atmosfera, aquele ambiente pesado, ele fala assim, você está vindo contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem você afrontou. O que ele está fazendo aqui, gente? Davi está convidando Deus para entrar na vida dele, na batalha dele. Ele chama Deus para aquela atmosfera, para aquele ambiente. Eu não vou entrar nesse ambiente aí, porque eu sei que o negócio é complicado. Deus vem comigo, e o Senhor vai com ele. Ele desfere aquele golpe certeiro, vai lá, derrota o inimigo, arranca a cabeça, pisa em cima da cabeça dele. O exército dos filisteus, ao olhar isso, a atmosfera muda. Daqueles que zombavam e ridicularizavam, agora eles fogem, porque o medo se abateu sobre o coração deles. O ambiente mudou. O ambiente mudou. E quando a atmosfera da luz chega em um lugar, sabe o que acontece? As trevas fogem. Tiago capítulo 4, versículo 7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foge. Irmãos, a igreja não pode entrar numa atmosfera de medo e de opressão, porque sempre em momentos de crise, em momentos de caos, Deus gera uma oportunidade para que se levantem novos Davis. Deus está levantando você, minha irmã. Deus está levantando você que não acha que não vai ter mais jeito. Deus está levantando você nessa geração para ser um novo Davi, para ser um campeão para a sua família, para ser um guerreiro de Deus. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Querido, não se abata, não se intimide, convide Deus para entrar na sua vida, convide Deus para entrar na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Você precisa estar atento, irmãos. Deus precisa estar atento a esse ambiente que você está gerando ao seu redor. Deus está em todo lugar, mas preste atenção que Deus não se manifesta em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele se manifesta em um ambiente que é propício à sua glória. Salmo 22, versículo 3. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Amém? Entronizado. Essa palavra entronizado é moshar em hebraico. É a mesma palavra para assentamento. Para assentamento. É a estratégia que Israel tem usado desde a década de 70. Eles estão crescendo o seu território. Como que eles fazem para crescer o território? Eles atacam um lugar que está ocupado pelo inimigo. Ele ataca aquele lugar, bombardeia aquele lugar. Quando acaba o ataque, eles entram com um moshar, com um assentamento, constroem kibbutz e se instauram naquele lugar. Aqui é nosso, aqui eu vou ficar. Querido, Deus está entronizado. Ele quer montar assentamentos.
Ele quer montar a sua tenda, montar acampamento. Não é em vão que lá no Salmo 34, versículo 7 diz o que? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus quer entrar na sua casa, Deus quer entrar na sua vida, mas Ele não quer ser um mero visitante, não quer ser alguém que é articulado quando as coisas estão ruins. Ele quer entrar na sua casa e montar um assentamento na sua casa, amém, irmão? Ele não quer ser só um mero visitante, alguém que passou, ó Deus, que bom que você veio aqui, agora não preciso mais, pode ir embora, que agora eu toco a minha vida. Ele quer fazer morada, Ele quer fazer morada no teu coração, no teu casamento, na tua casa. É lá que Ele quer morar, irmão. Qual é a atmosfera hoje da sua casa? Qual é a atmosfera hoje do seu casamento, meu irmão? Entenda que uma atmosfera pode atrair ou repelir a glória de Deus. Uma atmosfera de adoração é uma arma de guerra contra as investidas do mal. Nós estamos estudando sobre isso todo domingo de manhã às 11 horas, sobre cobertura espiritual para as famílias. Um ambiente, uma atmosfera de adoração a Deus, em que Deus é entronizado, isso pode repelir as ameaças e as investidas de Satanás. Segundo Crônicas capítulo 20, capítulo longo, não vou ler, mas conta a história do rei Josafá, que recebe a ameaça de vários povos, moabitas, amonitas, lá do monte Seir. Eles se juntaram para guerrear contra Israel, e era um exército enorme, era incompatível, eles não tinham a menor chance. E vem Josafá diante do Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor diz para ele assim: ó, faz o seguinte, nessa batalha você não vai ter que lutar, porque a batalha é do Senhor. Diz que ele juntou o seu exército e foi para a linha de frente de batalha, mas ele mudou completamente a estratégia. Leia o texto, leia 2 Crônicas capítulo 20, é lindo esse texto. Diz o texto que ao invés de colocar os cantores, porque essa era uma maneira de se organizar as milícias de guerra, você colocava os cantores, aquela bateria, como é que é, o tambor, para marcar o ritmo do exército, né? Lá nos fundos, lá no final do exército. Na frente vinham os guerreiros. Ele muda completamente, já que o Senhor vai guerrear, eu vou ver o seguinte: eu vou colocar os cantores, os instrumentos de louvor na frente, e o exército atrás, porque eles sabiam, não vou ter que guerrear, e foram adorando a Deus, entrando no campo de batalha, adorando o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que uma atmosfera de adoração se instaurou sobre o exército de Israel, e uma atmosfera de confusão se abateu contra os seus inimigos, de modo que um lutou contra o outro e eles foram dizimados. O exército de Israel não precisou levantar a espada para lutar, porque aquela adoração aproximou, atraiu a glória de Deus para a guerra e para o conflito que eles viviam. Jesus disse para aquela mulher samaritana em João 4:23, que Deus procura adoradores. Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus se manifesta através da adoração. O Senhor já é adorado no céu pelos anjos, mas Ele procura adoradores na terra para manifestar a sua glória na terra. Não foi em vão que a oração mais importante da história da humanidade, ela afirma, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A glorificação do nome de Deus traz o céu para a terra, muda o ambiente da terra, muda a atmosfera da terra. Por isso, querido, quando você estiver doente, quando você estiver enfermo, adore o Senhor, porque o Senhor a quem você serve, Ele é o Deus que cura. Quantos creem nisso? Quando você estiver em dificuldade financeira, eu sei que murmurar vai ser a coisa mais óbvia a fazer. Adore ao Senhor,
no meio da sua dificuldade financeira, porque Ele é o Jeová Rafá. Ele vai prover sobre a sua vida, sobre a sua casa, de maneira milagrosa. Quantos creem nisso? Irmão, quando você estiver em conflito e não souber o que fazer, adore, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que no meio do conflito é capaz de trazer resolução e levar paz ao seu coração. Irmão, adore, porque a adoração não começa com aquilo que nós sentimos. Ah, pastor, mas eu não senti nada. A adoração não começa com aquilo que nós sentimos. A adoração começa na sua decisão em crer, de proclamar quem Deus é para você. Por vezes nós começamos um culto, irmãos, uma celebração em um clima pesado, difícil, e as coisas vão destravando, o céu vai se abrindo, porque a adoração atrai a glória de Deus. Mude sua atmosfera, invoque a presença de Deus na sua vida, clame por Ele, porque quando você clama por Deus, os ambientes são abalados. Atos capítulo 4, versículo 31 declara: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus quer fazer abalar, irmãos. Eu estou crendo nisso de todo o meu coração. Guarda essa palavra na sua vida. Deus está levantando uma igreja no meio do ambiente mais adverso. Lembra que eu falei para vocês alguns meses atrás? Lembra disso? Que depois desse momento de pandemia, apenas 21% dos crentes voltaram para suas igrejas. Não se impressione com isso. É o remanescente que Deus falou que haveria de ter. Mas eu digo para você, sobre esse povo, sobre vocês, Deus está construindo algo novo. Deus está fazendo algo extraordinário no meio do caos. Está separando trevas de luz. A glória de Deus será manifesta através da igreja de Cristo. Não falo nossa igreja, a igreja de Cristo, que é capaz de adorar e celebrar mesmo no contexto mais adverso. E querido, vai acontecer no nosso país o que aconteceu dessa palavra aqui: tremeu o lugar. Irmãos, eu estou crendo que Deus fará tremer as estruturas de poder dessa nação. Deus fará desabar as estruturas de corrupção, de mentira, de crime que inundam o Brasil. Deus está fazendo isso através de uma igreja que decidiu não se calar. Uma igreja que decidiu olhar para Cristo e continuar amando a Deus e amando o próximo. Deus quer fazer isso através de nós. Deus quer mudar a atmosfera da sua vida, da sua família, dessa cidade e dessa nação. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus aí. Eu creio nisso. E finalizo com 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus está começando a mexer nas feridas dessa nação. Deus está tratando, e como que Ele faz para tratar isso? Tratando você, tratando a mim. Uma igreja atenta, uma igreja com discernimento espiritual para perceber o tempo que nós vivemos. Tempo de oportunidade. Mas irmãos, o tempo inteiro eu tenho orado por isso. Senhor, me mostra, me dá uma oportunidade para que eu e a minha igreja possamos servir essa cidade. O tempo inteiro eu oro por isso, irmãos. O tempo inteiro eu estou orando. Senhor, me mostra a oportunidade. É servindo um morador de rua, é entregando uma cesta básica para alguém, é socorrendo uma família. Eu não sei, mas eu estou disponível, irmão. Você está também? Você está também? Porque eu estou crendo, irmãos, que o propósito dele vai se revelar. E não vai se revelar na vida daqueles que estão acomodados, não. Não vai se revelar na vida daqueles que estão de braços cruzados, esperando o céu se abrir e o anjo descer do céu para resolver tudo. Vai acontecer na vida de quem aqui dentro já mudou o ambiente, a atmosfera. Tudo ao redor está ruim, mas aqui dentro a atmosfera é de glória, a atmosfera é de unção. Ele está cheio do Espírito Santo, quer mais de Deus. Não quer perder tempo com bobeira, não quer perder tempo com futilidade mais.
olhando para Cristo, olhando para o Senhor, olhando para o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Para de perder tempo. Para de perder tempo. O que será mais necessário acontecer nesse mundo para você acordar? Porque chegou a hora de vocês despertarem do sono. Despertarem do sono, porque a sua salvação está mais próxima agora do que do dia quando você decidiu ir crer. A sua salvação, a sua redenção está próxima, igreja. O Senhor está voltando. Chegou a hora de você acordar. Acordar. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei como é que você está ao chegar aqui. Mas uma coisa eu sei: tudo muda se você mudar. Tudo vai mudar. Pastor, minha família vai mudar. Pastor, mas será que isso pode chegar na minha vida financeira? Pode chegar sim. Isso pode chegar na minha saúde? Pode chegar sim. Porque tudo muda quando você decide mudar. E a principal mudança começa aqui dentro, quando eu decido dar a Deus o lugar que é devido a Ele. Gente, a pior tragédia da nossa geração foi colocar Deus em um canto da nossa existência. Deus se tornou para muita gente, no período pré-pandêmico, um evento de domingo à noite. Na igreja lá, bater meu cartão espiritual, como que se desse uma esmola de tempo para Deus. Quando você coloca Deus no lugar que é devido, que você entroniza Deus, quando você chama Deus para ocupar o centro do teu coração, tudo fica em ordem, tudo vai se organizar. Hoje pode estar caos, hoje pode estar tudo desarrumado. Você pode olhar hoje e falar assim: pastor, eu não vejo saída. Que bom, talvez você tenha chegado ao fim de você, porque se você visse uma saída, você ia continuar tentando sozinho. Quando você olha e não vê mais saída, não vê mais solução, é porque você chegou ao fim. E no fim tem um ponto positivo: é a hora de você olhar para Deus. Eu quero convidar você hoje, que está aqui, que ouviu essa palavra, que está acompanhando pela nossa transmissão ao vivo. Coloca Deus no lugar devido na sua vida. Coloca Deus no lugar devido da sua vida. E veja se tudo não irá mudar. Para tanto, você precisa aqui dentro declarar: Senhor, eu não posso mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso do Senhor. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Deus dentro da sua casa. Você precisa de Deus dentro do seu casamento. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos louvar o Senhor. Se você ouviu essa palavra, se você entendeu essa palavra, e se hoje você quer declarar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor mude o ambiente do meu coração, porque sei que quando mudar aqui dentro, tudo vai mudar lá fora. O ambiente será mudado, a atmosfera será outra. Eu preciso de Ti na minha vida. Se você ouviu essa palavra, entendeu, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Não precisa falar nada, é você e teu Pai, Ele sabe da tua vida.